para completar as últimas do Vasco, mercado, bastidores, finanças e muito mais. E aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre as dívidas do Vasco com empresários. Nessa semana o Fábio Melo foi a um podcast para reclamar de 700 mil reais que ele ainda não recebeu da comissão do Watson. Detalhe importante, essa dívida que o Vasco tem para com o Fábio Melo nem faz parte de um valor de 30 milhões de reais em comissões que o Vasco já reconheceu na justiça que deve somente para empresários. Os números constam da lista de credores entregue pelo clube à juíza responsável pela recuperação judicial vascaína. Separei os empresários que mais têm a receber do Vasco da Gama. De acordo com esse documento, o Carlos Leite lidera esse ranking com quase 8 milhões de reais. Na sequência aparece o André Cury com 7 milhões de reais. Juliano Bertolucci tem 3 milhões e 300 mil para receber. Eduardo Uran mais 3 milhões de reais. Paulo Pitombeira 2 milhões e 200 mil. Cláudio Guadanho, 1 milhão e 700 mil reais. Vasco da Gama que vai em busca de reforços no mercado, a prioridade para encontrar um zagueiro. Nino e R. Minas são nomes complicados, muito difíceis, além de atacante de velocidade. Andrés Gomes está nos planos, atacante colombiano que joga no futebol francês. Vamos juntos, agora vamos falar de um assunto que não é muito legal não, que é a política, mas antes da política eu vou falar do jogo de amanhã, aí é mais legal, né? Porque o Vasco pega o Internacional. Eu não pedi o like, perdão, então deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e dá aquela moral. Bom, pedido feito, tenho certeza que você já deu aquela moral. O time enfrenta amanhã a equipe do Internacional, 6h30 da noite, claro, com aquela nossa transmissão, com um jeito de transmitir totalmente diferente, que só você está acostumado e já sabe, participa e tal, aquela coisa toda. Thiago Mendes é a novidade na delegação, que já está em Porto Alegre para esse jogo de amanhã difícil. O Internacional vem pós-Copa do Mundo, crescendo na tabela de classificação, vem de bons resultados, de 2 vitórias, né? Tinha vencido o Ceará no último fim de semana, venceu o Santos fora de casa, vem embalado. O Roger pode mexer no time e mudar, até porque vem aí Copa do Brasil também, tem Libertadores, então o time pode ter modificações para essa partida. Mas enfim, vamos pensar no Vasco. Thiago Mendes é uma novidade, está relacionado, foi com a delegação. O Felipe Coutinho mais uma vez fora, o GB também. A tendência do Felipe Coutinho, a tendência é para essa próxima semana. O GB vai levar mais um pouquinho de tempo, mas eu acho legal o Thiago Mendes estar de volta, né? Estrear, tá ali no grupo e tal, porque ele vai ser um jogador que em breve será titular. Não tenho a menor dúvida que ele vem com esse status e para ser realmente titular do time do Vasco da Gama. O João Vitor está suspenso, a tendência de zaga, aí eu não consigo entender por que o Maurício Lemos não vai entrar. O Hugo Moura com o Lucas Freitas, que está de volta depois, gripado, está recuperado e tal. Então assim, o Fernando Diniz mostra claramente para mim e para você, torcedor, que não confia nem no Maurício Lemos, nem no Luiz Gustavo. Óbvio que ele vai usar como contra-argumento os números, né? O GPS dos treinos, os números. O Luiz Gustavo constrói pouco jogada para furar as linhas, para ultrapassar as linhas defensivas da equipe adversária, toca muito de lado, procura sempre ali o Piton numa bola de segurança, o Maurício Lemos da mesma forma. Então o Vasco contratou errado. Porque um jogador que não tem a característica para ser titular, o Maurício veio para ser titular. Aí você improvisa um zagueiro. Ótimo. A improvisação do Hugo abre espaço para o Jair, que é mais jogador no meio-campo. Mas, enfim. Bom, vamos falar de um assunto chato pra caramba. Política. Política no Vasco, ela continua fervendo. Eu estava vendo hoje, uma entrevista do Júlio Casares ao Antônio Tabet no programa Alt Tabet do canal UOL. O UOL que é nosso parceiro aqui do canal também, o UOL Play, né? O streaming do UOL. E ele dizia o seguinte, falou, cara, o Tabet perguntou para ele, você vem como candidato à reeleição? No caso não, ele é a sucessão, né? Que ele já está reeleito. Ele falou, não sei, né? Tá cedo para pensar nisso. Ele falou, tem aquelas pessoas que te dão uma cotovelada no clube, que querem uma situação, querem se aproximar. Eu falei, gente, vamos pensar agora, só daqui a 1 ano e meio. É igual o Vasco. É só daqui a 1 ano e meio, mas alguns players ou aqueles que gostam de fazer um tumulto político já estão agindo. E a cada momento,
a cada derrota, a cada insucesso, a cada contratação que não dá certo, tudo é motivo para os caras aparecerem. Vou reiterar o que falei ontem na live na conta KTO com o Rei Kraus. Eu sempre tive o Júlio Brandt num patamar diferente dos políticos, um cara com uma visão diferente, rateou comigo numa situação de um vídeo aqui até do canal, mas enfim, participou comigo por 2 vezes do nosso Fanático Cast. Ele saiu em defesa do influenciador Crave, Marajo, acho que é esse o sobrenome dele, que ameaçou o Pedrinho, que mandou linchar os jogadores, sendo que ele só acompanhou inicialmente o relato do garoto. Garoto não, do homem, né? Olha essa porra de garoto, né? Aí ele vem a público para falar, não, o Vasco não é isso, não é socos e pontapés. Cara, ele não apurou porcaria nenhuma. Aí aparece ele, aí aparece o Euriquinho. Não posso falar que senão vou ser perseguido, pior que chutes. Ô Euriquinho, você não tem moral para falar nada, não tem moral para falar nada. O seu pai teve uma condenação criminal porque agrediu um repórter, Carlos Monteiro, e tentou me agredir. Dessa ele conseguiu absolvição, a tentativa só, porque o juiz à época entendeu que ele estava muito chateado por conta da perda da final para o Flamengo. Você, Euriquinho, não tem moral para falar de nada. Tá, e é um zero à esquerda no cenário político do Vasco, mas tumultua e ainda dão voz para ele. O Júlio Brandt, que bola fora, Júlio. Você já está ficando escanteado na política do Vasco e ainda tenta aparecer na cena como um urubu, tentando encontrar carniça? Que coisa feia, Júlio. Você é uma pessoa de boa índole, bom conhecimento técnico, de inteligência, mas está se deixando ir para a vala comum. Pedrinho faz um monte de cagada? Faz. Cobrei, inclusive, na minha pergunta, a primeira pergunta coletiva foi minha, que ele foi pelo caminho que achou melhor, a história do copo meio cheio, meio vazio. Não que eu tenha olhado meio vazio, mas fatos. O Vasco investiu 60 milhões, por mais que não pague agora os 60 milhões, que esse pagamento seja alongado, mas vai ter que pagar por jogadores que não estão rendendo, à exceção do Nuno. É fato, não estão rendendo, mas ok. É óbvio que ele vai sair em defesa, não, tem que dar tempo. Tá bom, a gente vai dar tempo até ser rebaixado com esse time, depois dizer, realmente, não... enfim. Mas, amigo, será que só tem coisa ruim? O Balbuena foi pro Grêmio. Você sabia que o Balbuena pediu um salário próximo a 2 milhões de reais ao Vasco? Isso me foi dito por um dirigente do Vasco, não sou eu que estou inventando, não. E aí ele na contra-argumentou e falou assim, a gente fez uma sondagem a ele e fizemos uma contraproposta. Olha, esse salário que você quer não dá, mas dá pra gente chegar nesse valor com metas. Ele falou que não trabalhava assim. Se o Grêmio vai pagar 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, desculpa, o Vasco não tem condição de pagar 1 milhão para um zagueiro, por mais que seja o Balbuena, que é um baita zagueiro, mas não tem condição. Porque já tem o João Vitor que ganha 900 e a culpa não foi do Pedrinho. Então, assim, a política continua fervendo, continuam olhando lá para frente e nada da coisa acontecer. Eu não vejo um desses políticos da vala comum, né? Levantar o dedo e falar assim, tô aqui, quero ajudar. Vou até fazer um parênteses e uma confissão. O Luiz Roberto Levenciano, candidato derrotado da última eleição, esse sim, já fez movimentos nos bastidores, movimentos silenciosos, sem alarde, para se colocar à disposição. E eu já ouvi de pessoas próximas ao Pedrinho o seguinte, ele tem tentado se aproximar. E o próprio, desculpa, Levenciano, eu vou revelar que a gente já conversou há algumas semanas sobre o tema, né, do Vasco e tal, e ele falou para mim, Fábio, eu tenho tido uns papos com a galera lá e tal, estou à disposição. Isso é bacana. Isso é um diferencial. Não se aproveitar ou tentar entrar no hype. O influenciador foi agredido. Você tem certeza que ele foi agredido? Tenho, porque ele tomou um chute. Eu também. Mas quem deu esse chute? Foi alguém da diretoria? Foi um torcedor, isso não pode acontecer em São Januário. A culpa é do Vasco? Ou era da polícia que estava ali? Ponto 1. Ponto 2. Imputar ao
vice-presidente, relacionamentos com a SAF, Marcelo Macedo Tangerina, um crime? Você acha maneiro, Júlio Brandt? Imagina se te imputam um crime que você não cometeu. Fazem uma falsa comunicação de crime, que é isso que está sendo investigado, amigo. Lamentável, lamentável. Pedrinho faz as suas cagadas? Faz. O Vasco não está com o time à sua altura? Não está. Mas na boa. Essa política... Ah, Fábio, mas você botou o Jorge Salgado na parada. Sim, vou explicar rapidamente porque ele está na thumb, inclusive. Ontem, o GE entrou em contato com o Jorge Salgado, que explicou, né, porque o Pedrinho disse na coletiva que a gestão anterior teve a oportunidade de recomprar as ações. Pedrinho, talvez tenha feito uma confusão, né, naquele momento, você errou, porque efetivamente o que Salgado explicou estava no contrato. Poderia ter sido feito um atraso no pagamento, que foi o que aconteceu, e o Vasco notificar e a 777 ter 30 dias para pagar com juros. Foi isso que aconteceu, ponto. Aí o contra-argumento do Salgado é que eu não concordo. Eles, no caso a atual gestão, tiveram a chance de recomprar e não quiseram, preferiram ir para a justiça. Salgado, o senhor é uma pessoa inteligente, gosto muito do senhor também, apesar de achar que o senhor errou demais, principalmente com a KPMG fazendo uma avaliação de bosta da empresa que nos comprou. Mas vamos lá, Salgado. O processo teve um ganho ali em maio, interrupção. Levar mais 4 meses, basta olhar o Atlético Mineiro. Será que não ia acontecer com a gente o que aconteceu no Atlético Mineiro, não? Os caras indo embora ali? Hein? Será que não? Será que não ia, não? Nego pedindo na justiça, os caras dizem, ó, fulano foi embora, ciclano foi embora. E aí? Faz o quê, Salgado? Como é que você ia fazer? Vocês iam chamar o Pedrinho que é de incompetente, né? Ah, mas não, foi a 777. Tá bom. Acho que assim, toda pessoa de bem e com o mínimo de inteligência já virou essa página. Agora, a cobrança tem que ser feita. Enfim, mas a política do Vasco realmente beira a nojeira. Um grande abraço. Tem pessoas boas, tá? Mas alguns, meu Deus do céu. Um grande abraço e até a próxima.